Acredito que Deus também está fazendo assim na vida de vocês. Parabenizar todo mundo que está envolvido, som, mídia, teatro, né? O pessoal da staff, diaconia, o pessoal da intercessão, nossos líderes, os bispos, né, que nos ajudaram muito. E eu fico muito feliz, amém? Nós precisamos todos os anos ser ministrados. Todo levita, toda a igreja, quem serve a casa do Senhor, nós precisamos ser ministrados, amém? O Avodar é uma obrigação nossa de estarmos aqui sendo ministrados todos os anos. Amém? E eu queria, nessa manhã, o tempo está um pouco corrido, mas vai dar certo. São 6 folhas só de ministração. Anota aí que tem muitos pontos importantes, amém? Quem trouxe seu caderno, sua caneta, esteja atento a todos os detalhes que vão ser ministrados aqui, tá bom? E hoje o tema principal da palavra é sobre reconstrução. Diga, reconstrução. Deus hoje vai te reconstruir. Deus hoje vai pegar as pedras que ficaram pelo caminho e vai fazer com que você junte elas e você construa um novo templo. Amém? Então eu queria que vocês aí abrissem já a Bíblia de vocês em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias 4:10. Amém? Todos acharam? Amém. Nem me apresentei, pessoal. Meu nome é Célio Shoa, sou discípulo dessa igreja há 12 anos, 13 anos. 12 anos eu tenho casado com a minha esposa Manu Shoa. Sou discípulo do bispo Cristiano Paixão, da bispa Kelly. Caminho com eles há muito tempo. Sou levita da casa do Senhor desde o primeiro dia que eu pus os pés nessa igreja. Sirvo ao Senhor e com muito prazer, com muita alegria. E hoje estou aqui para partilhar essa mensagem com vocês. Diz assim, então, lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz assim: quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas ou dos pequenos começos, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém? Antes de eu entrar na palavra, eu vou fazer uma breve introdução do que já aconteceu, das palavras que já foram ministradas aqui nesse Avodar. Amém? Tudo começou com Abraão. Abraão fez a formação da nação, se consolidou mesmo com os descendentes do filho de Jacó, que eram os netos de Abraão, quando estavam no Egito. Contudo, os judeus foram escravizados, aquela história lá do Egito, os judeus foram escravizados pelo Egito por muito tempo, e aí Deus levantou Moisés para libertar o seu povo, foram libertos, entraram na terra prometida, na Canaã, e lá em Canaã a nação foi governada pelos juízes, depois desejaram um rei para que governasse sobre eles. O povo de Deus queria um homem para reinar sobre eles. Deus se dispôs, não, eu quero reinar sobre Israel. Não, mas nós queremos um homem, como os países vizinhos têm um homem para reinar, eu quero um homem também. E aí começou, os períodos dos reis, de Israel. Só que pouco a pouco eles foram perdendo a adoração ao Senhor, a essência do Senhor. E aí caiu nas mãos, da Babilônia. Ficaram exilados lá, ficaram escravos, na época do rei Nabucodonosor, E aí, como consequência, Deus permitiu que o povo ficasse escravizado mais uma vez por causa da desobediência, por causa do pecado. E aí chegamos aos dias de Zacarias. Ontem, a peça foi muito forte, queria parabenizar a todos do Despertar-te. Muito forte, irmão, a peça ontem. Eu acho que serviu já para abrir a mente de vocês, sobre o livro de Zacarias. Quem tiver aí a vontade e o desejo de conhecer mais, leia o livro de Zacarias. É um livro assim muito messiânico e tudo aponta para Jesus. É incrível como naqueles tempos tudo já apontava para Jesus. E esse cenário, o povo vindo
da Babilônia, escravizados 70 anos, e eles retornaram, né, para suas terras. E ali eles reencontraram uma cidade toda destruída, um templo todo destruído. Imagine você mora... Eu sou natural de Limoeiro do Norte, eu nasci lá. E aí eu passei minha infância lá. E aí chego na minha cidade e vejo tudo destruído. Qual seria o sentimento de vocês? Obrigado, Doce. E esse povo chegou assim, desacreditado. O templo, né? O templo que era a casa de Deus, o templo que Salomão construiu com toda a sua riqueza, né? Um templo de excelência para o Senhor. Não sobraram nem os muros. E aí, esse povo teve que enfrentar tudo isso para que o templo do Senhor fosse reconstruído. Amém? São 5 pontos que eu vou ministrar. O nome dessa ministração é o versículo, né? Porque quem despreza os pequenos começos, pois se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Não desprezem os pequenos começos. Ponto 1. Anota aí para quem está anotando. Então, lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, como a gente acabou de ler, diz assim: porque quem despreza o dia dos pequenos começos, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Vou explicar para vocês quem foi Zorobabel, né? Daqui a pouquinho. Então, não despreze os pequenos começos da sua vida. Não despreze os pequenos começos na casa do Senhor. Não despreze os pequenos começos na sua investida. Você que quer ser empresário, você que quer começar um negócio. Porque muita gente acha que não vai dar certo, porque quer logo que dê certo. Montei meu negócio hoje, eu quero que amanhã já esteja já exportando. Não é assim. Existem processos a ser cumpridos. Temos na palavra, sim, uma afirmação e uma recomendação. Primeiro, há pessoas que ignoram e desprezam o dia dos humildes começos. Em segundo lugar, isso não deveria ser feito, pois os tais sempre serão surpreendidos e se os humildes começos nascerem em Deus. Essa igreja nasceu humilde. O humilde não nasceu grande, gente. Não nasceu. Quando nós viemos para cá, do Araturi para cá, nós viemos com 100 pessoas. 100 pessoas, meu líder? Vimos para cá com 100 pessoas. Hoje nós já temos outra igreja, Guadalajara. Davi, ele era um pastor de ovelhas. O que foi que Deus fez na vida de Davi? Governou Israel. Pedro era um pescador. E Jesus confiou a Pedro a igreja dele. Quem era você quando você encontrou Jesus? Quem era eu quando Jesus me encontrou? Um cara totalmente sem perspectiva, com as minhas muralhas destruídas, os meus muros caídos, totalmente vulnerável. Mas hoje, 13 anos após, Jesus reconstruiu o que havia, né, sido derrubado, que havia sido destruído pelo inimigo. E o Senhor assim faz também na vida de vocês. Deus vai reconstruir tudo aquilo que o diabo ele destruiu na sua vida, que ele roubou. Amém? Então, 1.1. Quem foi Zorobabel? Sério, quem foi Zorobabel? Então, esse cidadão, ele era governador do povo judeu. Ele regressou junto com o povo de Deus do exílio, lá da Babilônia. Ele foi o grande instrumento de Deus junto com Neemias, Esdras e Zacarias. Quando a gente estava pensando na conferência Avodá, a gente começou com um tema e não que a gente mudou, o Espírito Santo nos direcionou para o que ele queria falar. Até o dia 15 deste mês a gente não tinha nada definido, esse Senhor Jesus. E nos reunimos algumas vezes com a bispa. E o Espírito direcionou a bispa, vai ser esse tema aqui, vamos fazer sobre Zacarias. E a Vitória já estava ensaiando com a peça sobre Zacarias. E aí o Espírito foi nos direcionando. E foi um desafio, porque todos os anos a gente tirava a palavra de um livro. E esse ano foi de um livro, mas foi da Bíblia. E
E assim, a gente teve que montar a palavra e o Espírito Santo foi nos direcionando. E aí, ontem Deus estava falando comigo, né? Que assim, igreja, ouça o que o Espírito diz. E a gente escutou o que o Espírito nos direcionou. E está sendo um divisor de águas, pelo menos para mim. Não sei para você, mas para mim está muito forte. Então Zorobabel era esse rapaz. Zorobabel, ele nasceu na Babilônia. Ele não nasceu em Judá, porque no período em que os judeus estavam sendo escravizados na Babilônia, né, muitos descendentes nasceram lá na Babilônia. Zorobabel nasceu lá. Ele não viu como era o templo de Salomão, ele não conhecia a cidade dos pais dele, dos avós dele, ele não conhecia. Mas existia uma vontade, existia um propósito de Deus na vida dele reconstruir esse templo para o Senhor. Ele era descendente de Davi, olha só. Tudo aponta para Jesus, ele era descendente de Davi. Lá em Mateus 1, 12, 13, não preciso ler agora, mas se você quiser anotar, e em Lucas 3, 27, vou repetir para que você anote de novo, tá bom? Em Mateus 1, capítulo 1, versículo 12 e 13, e Lucas, capítulo 3, 27, vai dizer sobre a linhagem de Jesus, e está lá o nome de Zorobabel. Ele era líder responsável pela edificação dos alicerces do templo do Senhor. E responsável pelos assuntos civis de Judá. Ou seja, levando para as palavras de hoje, Zorobabel era governador de Judá. Amém? Então, vou dar só a introdução para vocês entenderem quem é Zorobabel, para quem não entendeu ontem. 1.2, alegrem-se, porque Deus quer reconstruir o seu templo. Quem recebe que Deus quer reconstruir o seu templo? Amém. Muitos desprezaram a obra que estava sendo feita por não ter a grandiosidade do templo de Salomão. Na obra de Deus, as pequenas coisas não devem ser desprezadas. Às vezes a gente trabalha em célula, aí, a época da multiplicação, né? Vamos multiplicar a célula em nome de Jesus, e é multiplicada, e há aquela tristeza, porque você não vai ver com frequência aquele discípulo, ou o discípulo fica triste, porque vai sair, né, das asas do líder, e vai com outro líder, e aí a célula tem 3, 4 pessoas, 6 pessoas, e a célula não rompe, e você sente saudade do que era antes, do que não é mais. E você vai, e o líder vai desanimando porque a célula não cresce. Não, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Claro que com o seu trabalho. Mas muita gente despreza. Desprezam o começo de uma obra, desprezam o começo de uma célula, desprezam o começo de uma igreja, desprezam o começo de um empreendimento. Então, Deus é Ele quem dá o crescimento em todas as coisas. Lá em Esdras, eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês, lá em Esdras, capítulo 3, versículo 12. Amém? Vou ler aqui, para a gente ganhar tempo. Então, lá em Esdras, capítulo 3, versículo 12, vai falar assim: muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias, que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Quando aquele povo viu só os alicerces que foram postos lá, os antigos choraram, porque sabia que era chegado o tempo da reconstrução.
E os mais novos que ouviram as histórias dos pais, dos avós, ainda lá na Babilônia, se alegraram, porque eles estavam fazendo parte de uma grande obra. E os jovens jubilaram, gritavam de alegria, e os velhos choravam, porque eles estavam vendo de novo o templo do Senhor sendo reconstruído. E diz que era tão grande o choro e os júbilos de alegria que se escutavam de longe. E ninguém sabia quem estava chorando, ninguém sabia quem estava rindo. Eles começaram a se alegrar com os pequenos começos. A gente não tinha nada definido. Eu quero dizer para você que se alegrem com os pequenos começos. Se alegrem com o que Deus está começando a fazer na sua vida. O que te levou a desacreditar de um novo tempo? Foram 70 anos de escravidão, a ausência da presença de Deus. Durante 70 anos o povo não escutava a voz de Deus. O povo estava escravizado na Babilônia, o povo estava sendo massacrado, o povo estava sendo humilhado. E servindo a Nabucodonosor lá. Então, após o exílio, muitos traumas, muitas lembranças do passado. Olha só, o templo de Salomão tinha, além do templo ser, né, assim, muito de excelência, um templo luxuoso para o Senhor, tinha muitos artefatos e artigos dentro do templo que foram saqueados na época, foram roubados da casa do Senhor. E foram tirados, além dos objetos, dos artefatos, foi roubada a adoração da casa do Senhor. Você sabe o que é 70 anos sem ter um culto? A gente ficou 1 ano e meio na pandemia, estavam tudo doido em casa, muitas pessoas se desviaram. A gente não podia ir para a igreja assistir pela TV. Ali foi um exílio, irmão, de 1 ano, quase 2 anos. E esse povo ficou 70 anos sem ter um culto. 70 anos sem ter um culto, 70 anos sem cultuar o seu Deus. 70 anos humilhados, escravizados, sem sentir a presença do Senhor. Você sabe o que é a ausência da presença de Deus? Então, eles estavam ligados diretamente ao templo. Era como se Deus não estivesse presente. E sem Deus presente, o povo se sentia desprotegido. E com um sentimento pior, saber da sensação de descaso, do abandono divino. Eles pensavam, Deus nos abandonou aqui na Babilônia para morrer aqui nas mãos desse rei. Afinal, o templo estava destruído. E os muros também. Os traumas evitam que os muros sejam reconstruídos. Quando a gente fala de muro, a gente fala de proteção. Por exemplo, em minha casa tem um muro. Então, um muro serve de quê? De proteção para a sua casa. Serve de proteção para o colégio, ou seja, de qualquer construção, de um condomínio. Existem muros, porque serve de proteção. Então, quando aquele povo voltou e viu que do templo não tinha restado nem os muros, era assim que eles se sentiam, vulneráveis. Se sentiam desacreditados, se sentiam abandonados, se sentiam frágeis. Então, quais os traumas que te impedem de erguer um novo templo para o Senhor? Quando a gente fala de templo, eu estou falando aqui do templo que eles reconstruíram. Mas o templo, nós, eu, templo, ser humano, templo. O que te impede? Quais são os traumas que ficaram que te impedem de você reconstruir esse templo? É a lembrança do pecado. Quando você era escravo do pecado, essa lembrança que te aprisiona, esse trauma que ficou. É a rejeição. Quando eu aceitei a Jesus, eu fui muito perseguido dentro da onde, gente? De onde é que você é perseguido quando você aceita Jesus? Qual é o primeiro lugar? Dentro de casa. Dentro de casa. Aí já começou aquelas piadinhas, você é pastor agora, né? Não, você agora é pastor. E fora outras piadas, né? Que eu tive que aguentar. Então minha família todinha não era crente. O primeiro a aceitar Jesus fui eu. Então eu tinha que ir ali
Tínhamos Zorobabel na minha família. Erguei um tempo para que eles... Mas glória a Deus, hoje eles me respeitam, né, como cristão. Mas a primeira guerra é dentro da sua casa, irmão. O meu primeiro líder aqui, quando aceitei Jesus, foi o Otávio César Gadelha Rocha. E eu estava contando das suas histórias, quando ele aceitou Jesus, o pai dele era um homem muito severo. E às vezes quando ele contava, quando ele ia orar com os joelhos dobrados na cama para orar ao Senhor à noite para dormir, o pai dele passava e chutava as pernas dele. Chutava. Eu me lembro de uma história, também ele contou que quando ele ia para a consagração, o bispo ia lá na casa dele e jogava, era pedra, né? Jogar garrafa, né? O pai do Otávio não gostava muito do bispo, não. E o bispo ia chamar o Otávio para ir para... O bispo arrodeava o bloco e jogava garrafa para chamar o Otávio, acordar ele, né? Ou acordar ou chamar ele para ir para a igreja. E olha só a rejeição que o Otávio passou. Mas é um homem de Deus, um homem usado por Deus. Usou para me discipular no meu pequeno começo aqui no ministério. E talvez você tenha passado por uma rejeição dentro da sua casa. Talvez você foi rejeitado, né, dentro do seu âmbito, né, ali da sua casa, seus parentes, no trabalho, ou qualquer outro tipo de rejeição. Isso tem impedido você de reconstruir, de recomeçar. Acontece muito, irmãos, com as pessoas que se afastam de Jesus. Os desviados, aqueles que se afastam, eles têm vergonha de retornar para a casa de Deus. Com medo dos olhares da rejeição, com medo que o povo vai falar, com medo de que como vai ser, meu Deus, como é que vai ser? Eu vou retornar para a igreja, eu era líder, eu era 12, eu era levita, e agora eu tenho que recomeçar tudo de novo, fazer o processo novamente. E aí a gente entra nos pensamentos do passado. Tem uma mensagem que eu li, para me montar essa palavra, irmãos, eu acho que eu li uns 5 livros. E um autor escreveu assim: a mensagem de Zacarias se tornou de extrema importância, pois recomeçar nunca foi fácil, quando se carrega no coração apenas as imagens do passado. Quando você está cheio de passado, você está cheio de trauma, você não consegue reconstruir. Você só imagina o que foi lá atrás. Era tão bom aquele tempo. Era tão bom aquele tempo quando eu tinha um desejo muito grande de adorar o Senhor. Quando eu servia ao Senhor. Quando eu tinha uma célula. Quando eu liderava uma célula. Era tão bom aquele tempo. Então essas lembranças do que era, do que estava pronto, da grandiosidade que possuía, do trabalho para realizar, do que era hoje não é mais. Quando impera o nosso coração apenas as lembranças do que foi. E aí, irmãos, é difícil. É difícil reconstruir um templo assim. Meus muros já foram derrubados algumas vezes. Já foram. O inimigo já tentou infiltrar no meu templo. Sim, já. Eu tive que reconstruir várias vezes. E eu vou reconstruir quantas vezes foram necessárias para honrar o Senhor. Florzinha. E ontem eu estava estudando essa palavra de novo, pela 12ª vez. E enquanto eu estudava, eu me lembrei de um louvor. Esse cara tem tudo a ver esse louvor. E eu compartilhei com a minha esposa. E a Manu, esse louvor tem tudo a ver. A gente começou a falar dele. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Amém?
Eu queria que você trouxesse aí à tona, dentro de você, quais são os muros que derrubaram do seu templo, que foi destruído. A gente tem que construir o templo com aquilo que sobrou. O povo judeu foi lá, viu o templo destruído, acabado, os muros, não existia nada. E eles disseram, temos que reconstruir com o que sobrou daqui. Então você tem que reconstruir o seu templo com o que sobrou. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, estou tão vazio, nada em mim que te possa entregar, nada em mim. Mas como oferecer sem ter pra dar? Apenas alguns cacos pelo chão. Deus, estou tão vazio, nada em mim. Com que restou, ergue outra vez. Podes reconstruir com que sobrou de mim. O fundamento não se abalou, ele ficou de pé. Esse alicerce é a minha fé. Você pode reconstruir com o que sobrou, com o que deixaram. Foi assim o sentimento daquele povo. Vamos reconstruir com o que sobrou. Vamos reconstruir com toda a humilhação que nós passamos lá no tempo da Babilônia. Vamos superar esses traumas. Nessa manhã, Deus quer reconstruir o seu templo do jeito que você está. Amém? Algumas comparações também nos traumatizam. Aquele povo comparou o templo de Salomão com o que eles estavam a construir ainda. O templo de Salomão era um templo perfeito, tinha tudo, era de ouro. E o novo templo agora é só feito de pedras. E o povo começou a comparar. E essas comparações na nossa vida acabam nos paralisando também. Comparam você com outras pessoas. Você se compara, você se autocompara. Será que eu vou ser o Célio de 10 anos atrás? Será que eu vou ser o Célio de 10, 5 anos atrás? Não. Você tem que ser o que Deus quer que você seja hoje. Hoje. O passado ficou para trás. Deus quer fazer algo novo na sua vida. E quando você entende isso, entende que, vamos ter que reconstruir o templo, vamos que juntar forças, vamos começar a grande obra, vamos reparar o templo do Senhor Jesus. E eu entro no ponto aqui, que me chamou muita atenção, que são os opositores da construção do templo do Senhor. Lá em Esdras, capítulo 4, queria que vocês acompanhassem comigo. Esdras 4, versículo 1. Esdras 4,
versículo 1 ao 5. Diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais, e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra ele conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Vamos lá, pular lá para o versículo 21. O versículo 21 diz assim: agora, pois, dai ordem para impedir aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dei uma ordem. E guardai-vos de seres remissos nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escravidão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. O que aconteceu aqui? O povo, bem, vamos lá. Está destruído, vamos reconstruir. Zorobabel, vamos lá, uniu. Zacarias, vamos lá reconstruir. Junto esse povo, vamos pedra por pedra reconstruir o templo da casa do Senhor. E eles começaram a grande obra. Só que surgem quem? Os opositores da construção do templo. Os famosos samaritanos, traduzindo. Eles quiseram, não, nós vamos ajudar vocês a construir o templo da casa do Senhor. Só que os samaritanos, eles eram um povo que adoravam vários deuses. E Zorobabel disse: não, aqui não, nós vamos construir o templo do Senhor. Só que eles tinham muita influência política. E chegaram ao rei Artaxerxes, que deu um decreto para parar as obras, por violência. Então o povo chegou lá, se infiltrou, desanimaram os judeus que estavam ali para reconstruir o templo. E a obra parou. Embargaram a obra, né, como falam. Parou a obra da construção do templo do Senhor. Então, quem são os opositores que tentam nos atrapalhar na casa do Senhor, a construir o templo da casa do Senhor? Quem são esses opositores? O diabo, ele vai infiltrar os seus para paralisar os novos começos. O diabo, ele vai usar sempre de pessoas para paralisar o seu sonho. Eu fui muito paralisado dos meus sonhos. Eu me lembro que quando eu terminei o ensino médio, meu sonho era fazer faculdade de música. Não, eu quero fazer faculdade de música. Aí a minha mãe chegou: não, você vai passar fome na faculdade de música. Você tem que arranjar uma faculdade que dê dinheiro. Eu disse: não, mas é meu sonho fazer a faculdade de música. Né? E como eu morava na casa dela e eu obedecia a minha mãe. E ela: não aceito não. E aí que acabou que eu não fiz foi faculdade nenhuma. Não fiz nada, fui paralisado. Ainda dá tempo, glória a Deus, recebeu, Érico. Amém, glória a Deus. Então talvez você recebeu uma palavra assim. Naquele dia minha mãe foi minha opositora. Opositor, o que é opositor? É aquele que não concorda com suas ideias. Então, se você receber uma palavra dessa, de oposição, uma palavra contrária, pode ser o diabo querendo se infiltrar para que você não reconstrua o seu templo. Amém? Coisas mundanas, pode ser o diabo ali infiltrando para que você não recomece o seu templo. Muitas distrações, muito entretenimento paralisou a obra, irmão.
Você já viu alguém trabalhar assistindo seriado? Possa ser que tenha, mas ele está fazendo seu trabalho mal feito. Você já viu alguém trabalhar, irmãos, distraído com alguma coisa? Para os levitas, como é que você vai construir um templo, irmão? Você usando de algum material secular? Não, eu canso de ouvir isso, O Senhor hoje está colocando um prumo para endireitar a sua vida, para endireitar os seus sonhos, para que os seus sonhos sejam sonhos do Senhor. A construção tem que continuar. E o Senhor é o dono da obra. Peça ao Senhor para que possa fazer outra vez, possa reconstruir você com o que sobrou, com o que restou, com os medos, com as suas crises de ansiedade, com a sua depressão, com a sua falta de perspectiva, com os seus sonhos frustrados. Reconstrua um templo para o Senhor, para adorar o Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar.
Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Diga, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro. Diga, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Diga, vem! Vem sobre mim, Senhor! Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Diga, te adoro! Te adoro! Te adoro. Então vem! Vem sobre mim! Vem, Senhor! Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Só os levitas digam, vem, Senhor, todos os dias. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. E quando o templo foi reconstruído, a adoração do Senhor reinou naquele tempo por muitos anos. Que a adoração seja restaurada no seu templo. Que não falte oração, que não falte consagração, que não falte palavra, que não falte zelo pelas coisas do Senhor. Que a adoração esteja em você todos os dias. Que os seus muros estejam lá para te proteger das artimanhas de Satanás, dos opositores que tentam destruir o templo. Deus é o dono da sua história. Lá maior. Coloca lá. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a te achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei,
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. Minha essência és tu. A essência és tu. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. Minha essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Minha essência és tu. A essência és tu. Estou voltando à essência da adoração. Minha essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Minha essência és tu. A essência és tu, Jesus. Chegamos ao terceiro dia da conferência. Seguimos sendo conferidos pelo Senhor.
Zorobabel recebeu do Senhor a missão de construir um templo para o Senhor. Um desafio tão grande. Com tantos desafios, circunstâncias adversas. Mas nesses dias nós temos entendido que esse templo somos nós. Nesses dias nós temos entendido que é o Senhor que tem construído em nós. Nesses dias nós temos entendido que essa construção que o Senhor quer fazer essa construção que Ele quer fazer é nas